A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional, continuando o propósito de ontem, Zacarias, capítulo 2. Lembrando que eu vou deixar o livro todo, conforme completar o livro de Zacarias, eu vou deixar ele salvo numa playlist para quem quiser acompanhar. Vamos lá, fazer a leitura e conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu vou pontuando. Eu digo que eu pontuei já alguma coisa porque o Espírito Santo já ministrou no meu coração. Então vamos ficar comigo nessa mensagem, porque o Senhor ele tem algo muito importante para nos dizer hoje. A terceira visão, Jerusalém é medida. Esse é o capítulo 2 de Zacarias e tem esse título na versão Almeida e corrigida. E diz assim: Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. Olha que palavra gloriosa. Jerusalém será habitada como aldeias sem muros. Ela não terá muros por causa da multidão nela dos homens e dos animais. Por causa da multidão dos homens e dos animais, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Para um povo que está cativo, que é escravo em um outro lugar na Babilônia, né? E que Jerusalém está vazia e que Jerusalém está destruída. Ouvir uma palavra dessa, que será habitada como aldeias sem muro por causa da multidão nela de homens e animais, é uma palavra gloriosa. Porque Jerusalém estava destruída. Nela havia só aqueles que eram muito pobres. Já não tinha mais riquezas, aqueles, né? E quem era mais instruído tinha sido levado como escravo. Os príncipes, os homens da lei, eles haviam sido levados como escravos. Então receber essa palavra é uma palavra gloriosa. E logo em seguida vem uma palavra melhor ainda, que diz assim: E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vê que palavra gloriosa. O Senhor será um muro de fogo, um muro que protege a cidade de Jerusalém. E Ele mesmo será para ela a sua glória, e Ele mesmo estará no meio dela. Quando o Senhor fala que está no meio do povo, está no meio da igreja, está no meio, está entre nós, é motivo de nos alegrarmos. Porque a gente vê em Êxodo capítulo 33. Aqui em Êxodo 33, ele fala para Moisés, no verso 2. Êxodo 33, verso 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, e uma terra que mana leite e mel. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, porquanto é teimoso, para que te não consuma eu no caminho, para que eu não destrua-o completamente no meio do caminho. Aqui o Senhor falou a Moisés que não iria no meio do povo, porque o povo era obstinado, o povo era teimoso, não ouvia a direção com os ouvidos de Deus, mas não cumpria conforme a vontade de Deus. Então o Senhor fala: olha, eu não vou no meio de ti, eu não vou no meio de ti. E aí o povo, verso 4, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os atavios, nenhum deles colocou joias sobre eles,
nenhum usou joias e se entristeceram. Quando Deus fala que não vai no meio do povo, vai mandar um anjo, mas não vai no meio do povo, para não consumir, não destruir, é motivo de tristeza. Em Zacarias ele fala para o povo: eu vou habitar no meio, eu vou ser o muro que protege, né? O povo que estava sendo cativo, escravo, que estava sofrendo por causa dos próprios maus caminhos, ouvir uma palavra de misericórdia de Deus e falando: olha, eu vou protegê-los, eu vou guardá-los, eu estarei no meio de vocês. É motivo de muita alegria. Só para encerrar, em Êxodo 33, verso 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés vai ao Senhor e pede: Senhor, olha, nós não vamos sair do nosso lugar se o Senhor não for conosco. O Senhor me conhece, vai conosco. Então o Senhor, ele fala: minha presença irá contigo para te fazer descansar, para te dar vitória. Quando a presença do Senhor está conosco, nós temos descanso. Como Salmos fala, né? Em Salmos 23, ele faz-nos descansar em verdes pastos. Se eu não me engano é o Salmos 23. Ele nos faz descansar em verdes pastos. Ele é Ele quem cuida de nós, é Ele quem dá a vitória. Precisamos pedir que o Senhor esteja no meio de nós. Mas quando pedimos isso, precisamos saber que temos que estar debaixo da direção de Deus, para que, como ele fala aqui com o povo, né, de Israel, para que ele não consuma, para que ele não nos destrua, porque ele é santo, ele é puro, e quando ele está conosco, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos limpar a casa. Ele nos mostra, não como forma de acusar, mas como forma de nos tratar, de nos restaurar. Ele vai mostrando o que precisa ser transformado, o que precisa ser colocado no lugar. Mas não é ele que faz o trabalho. Ele já fez o trabalho. Ele morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz por nossos pecados. E quando nós chamamos o Senhor para nós, Ele começa a nos mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E quando Ele vem morar conosco, e Ele vai nos mostrando, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, e a gente vai botando a casa no lugar. Nós, que somos o templo do Senhor, a gente vai limpando. Não com as nossas forças, é com a força de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos limpa. Mas precisamos tomar iniciativa, precisamos falar: Senhor, eis-me aqui, muda-me a mim, mas eu preciso tomar iniciativa, eu preciso buscar, né, andar de acordo com a vontade de Deus. E Moisés fala isso para ele: olha, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como, pois, saberão se eu tenho achado graça aos seus olhos e o teu povo? Como saberão que o Senhor tem se alegrado com a gente se o Senhor não está no meio de nós? Não é o caso? Não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Acaso não é por andares tu conosco, não é por andar o Senhor conosco que nos torna separados de todos os outros povos da terra? Quando andamos com o Senhor, somos separados dos outros povos da terra. Aqueles que andam com Deus, a gente não tem parte com o mundo, a gente está no mundo, nós estamos habitando no mundo, mas não pertencemos ao mundo, somos um povo separado por Deus. E Moisés fala: caso não é por andares tu conosco, não é porque a tua presença está conosco, no meio de nós e que vai à frente de nós, que seremos eu e o teu povo de todo o povo separados do que estão sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. O Senhor conhecia Moisés. Voltando para Zacarias, eu fui para Êxodo para saber a importância, e não só a importância, mas o grau de
Como é a palavra? Fugiu a palavra. De responsabilidade, que é ter o Senhor no meio do povo, no meio da igreja, em nós. A responsabilidade que é ter o Senhor em nós. Quando praticamos a iniquidade, quando andamos por caminhos que não agradam a Deus, nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus em nós. A gente vê isso numa carta a Timóteo, se eu não me engano, não apague o Espírito Santo de Deus em você. Nós precisamos preservar a presença do Espírito Santo de Deus e para isso precisamos ser separados dos povos. Precisamos ser um povo separado, um povo ungido, um povo que busca obedecer, um povo que não é obstinado, que não é teimoso, mas é um povo que ouve a direção de Deus e obedece o que Ele está dizendo. Verso para em Zacarias, verso 6. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha da Babilônia, que ele está falando para o povo. Livra-te, fugi do povo da Babilônia. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Ele enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos, a pupila, a parte que é preciosa, a parte que deve ser protegida. Quando se fala na menina dos olhos, é sempre falando sobre algo que é precioso e deve ser protegido. Aqui o Senhor fala, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, toca aquele que tocar no povo de Deus, está tocando na menina do olho dele, na parte preciosa, naquilo que ele protege. Então não toca na menina dos olhos do Senhor, não venha contra a menina dos olhos do Senhor, porque ele não deixará que toquem na menina dos olhos dele. Porque é precioso para ele, você é precioso para ele. E ele te guarda e ele te protege, como ele protege a menina dos olhos. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles. Está vendo? Aqueles que tocarem na menina dos olhos, ele levantará a mão sobre eles e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Eles virão a ser a presa. O Senhor vai contra eles. Daqueles que tocarem na menina dos olhos do Senhor. Assim, sim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exultai e alegra-te, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Quando fala que o Senhor vai habitar no meio, é sempre... Ele fala, exultai, se alegrai. Lá em Êxodo, quando fala que o Senhor fala, olha, eu vou mandar um anjo, porque eu não posso ir com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou consumir vocês, porque vocês são um povo teimosos. Mas aqui ele fala, ó, se alegrai, porque eu estarei no meio de vocês. E lá também em Êxodo, no final, ele fala para Moisés, olha, se alegra, porque eu vou com vocês, porque eu conheço você, Moisés, meu servo. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o teu coração. Se o seu coração é puro, se o teu coração é sincero diante de Deus, Ele irá contigo. Se o teu coração deseja obedecer ao Senhor, Ele irá contigo, Ele te guardará como a menina dos olhos. E ai daquele que tentar ferir, não pode tocar no ungido do Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e Ele habitará no meio de nós. Devemos nos alegrar. Alegrai-vos, porque o Senhor diz que habitará. Aqui o Senhor diz, habitarei em Sião. E você tem que se alegrar, porque o Senhor disse quando Jesus fala, eu irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, enviarei o meu Espírito.
para que habite em vós. O Espírito de Deus habita em você, oh glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Perdão. Às vezes acontece isso, eu vou dar vontade de chorar e eu tento segurar. O Espírito de Deus, ele habita em você, o Espírito de Deus, ele habita em mim. E devemos nos alegrar, é motivo de sobra para nos alegrarmos. Às vezes as coisas dão errado no dia, as circunstâncias não colaboram, mas os servos do Senhor se alegram no Senhor, não por causa das circunstâncias, mas por causa do nosso Deus, por quem Ele é, porque Ele habita no meio de nós. É por causa dele. Tem dias que não é fácil, eu vou dizer, hoje não foi um dia fácil. Hoje eu falei, Senhor, tá me faltando forças, mas eu me alegro no Senhor porque Ele habita no meio de mim, Ele habita dentro de mim, Ele habita no meu coração e eu não sei o que você passou, mas eu quero te dizer, alegra-te, alegra-te porque o Senhor habita em ti. E Ele te protege como Ele protege a menina dos olhos, a pupila, aquilo que é mais precioso, aquilo que deve ser protegido. Você é precioso, preciosa para Deus. Deus quer te proteger. E essa é a mensagem que eu venho trazer para você hoje. Assim como Ele falou, habitarei no meio de Sião. Eles que são preciosos, eu os protegerei. Eles sairão do cativeiro, não serão mais escravos. Fugir da Babilônia. O Senhor está dizendo agora, fugir da Babilônia. Sai da Babilônia, venha para mim. Se achegue a mim, que sou manso, que sou reto, que te amo e quero cuidar de ti. E para terminar, eu me empolguei. Verso 11. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. O Senhor, aqui Ele está falando, olha, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. O Senhor, Ele não dorme. Ele não dorme como nós, mas isso aqui eu acredito que seja uma figura de linguagem. Ele despertou. Ele despertou o quê? Ele vai agir, ele vai fazer. Agora ele vai fazer. Porque antes o povo estava sofrendo no cativeiro porque o Senhor permitiu que eles passassem por aquilo, por causa como a gente vê em Zacarias 1, por causa da iniquidade, por causa dos maus caminhos. Só que o Senhor em Zacarias 1 fala, olha, eu voltarei a ter misericórdia, derramarei da minha graça, eu terei compaixão. Em Zacarias 2 ele fala, eu habitarei no meio de Sião, mais uma vez, eu habitarei no meio de ti. Ai daquele, eu protegerei a menina dos meus olhos, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. E essa é a palavra do Senhor hoje em Zacarias, capítulo 2. Amanhã, se Deus quiser, estarei trazendo Zacarias, capítulo 3. Nós concluiremos esse livro para honra e glória do nome do Senhor. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like e curtir, E também compartilhar o vídeo, que ajuda que ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e a mensagem do Senhor pode chegar também para outras pessoas. Então, não deixe de curtir esse vídeo. Se você pode curtir, não deixe de curtir. E se o Senhor falou contigo, se o Senhor falou no teu coração, deixe o teu comentário aqui. Fale um comentário para que ajude também outras pessoas que estão passando por dificuldades, que elas saibam o quanto elas são preciosas para Deus, o quanto que elas são guardadas por Deus e que Deus quer habitar no meio delas. Compartilhe essa mensagem para essas pessoas e deixe o seu testemunho, o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler e conhecer um pouquinho mais de você. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!